Eu estava nesse estado quando houve a explosão da soja, nos anos 70. A soja que, como um rastilho de pólvora, tomou conta do Planalto Médio e formou uma geração cada vez mais hábil para lidar com a atividade agropecuária, que eram os produtores rurais do nosso estado, do estado do Rio Grande do Sul, e que, posteriormente, motivados pela atividade e pela busca de ganhos maiores, começaram a caminhar pelo país. Os sulistas, particularmente paranaenses e especialmente os gaúchos, né, começaram posteriormente a caminhar em busca de terras nas quais pudessem produzir principalmente soja, mas também trigo, algodão, milho e outros grãos, né? E, portanto, essa história é uma história que nós vamos algum dia ter contada, e ela vai mostrar muito bem a presença extremamente importante da competência dos produtores rurais desse estado para ir criando uma fronteira agrícola que foi se expandindo ao longo dos anos. Isso significa, portanto, que nós temos diferentes momentos da história rural brasileira, né, ou do desenvolvimento agrário. É claro que eu não vou ter tempo nem oportunidade de detalhar cada uma dessas fases, né, mas elas precisam ser melhor conhecidas, porque se a gente conhece melhor essa história rural brasileira, nós seríamos capazes de analisar com mais propriedade os avanços, os desafios, o papel de cada grupo social, as diferentes cadeias produtivas que foram sendo formadas, etc., e nós entenderíamos cada um desses momentos, né? Nós entenderíamos, por exemplo, que durante a ditadura militar houve um fortíssimo esforço de criar as raízes da agricultura moderna no Brasil. Nós temos uma outra década, que foi a década de 80, uma década extremamente problemática em função da dívida externa, do crescimento da inflação. Nós temos a década de 90, que é uma década muito especial, porque a década de 90 ela preparou o Brasil para a explosão da sua agropecuária, com uma série de medidas liberalizantes, a estabilização monetária, o aprofundamento do processo democrático, etc. A década de 90 é uma década muito crucial na história rural brasileira. E o que nós entendemos que existe? Nós entendemos que, a partir do final dos anos 90, foi sendo criado no Brasil uma fase muito especial de expansão da sua agropecuária, que nós chamamos, na falta talvez de uma melhor expressão, nós chamamos em um livro de um novo padrão agrário e agrícola, né? Num livro que eu vou falar logo a seguir. Ou seja, nos últimos 15 a 20 anos, aproximadamente, nós temos uma fase muito específica da história rural brasileira, e essa fase específica, ela criou um setor econômico que eu costumo dizer que se transformou numa máquina de produzir riqueza. E essa máquina de produzir riqueza se chama agropecuária brasileira. E como que a gente sabe disso? Ora, a gente sabe disso através, basicamente, de um indicador que os economistas utilizam com frequência. Esse indicador se chama produtividade total de fatores. Antigamente, quando a gente falava em produtividade, lá nos anos 70, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, se alguém quisesse falar de produtividade da agricultura gaúcha, diria, bom, está sendo produzido 6.000 quilos de milho por hectare. Essa é a produtividade do milho no Rio Grande do Sul. E nós entendíamos que era assim mesmo. E a gente falava assim em relação ao arroz, a gente falava em relação à lotação animal da pecuária gaúcha, etc. Então, nós queríamos ter uma ideia da produtividade desse setor nesse estado, eram esses os indicadores que nós utilizamos. Com o passar do tempo, esse indicador de produtividade foi sendo aperfeiçoado do ponto de vista estatístico, do ponto de vista do seu significado. E os economistas, particularmente, passaram a utilizar esse indicador da produtividade total de fatores, conhecido pela abreviatura PTF, né? E por que a PTF é importante? Porque quando a agricultura se moderniza, ela não é mais agora simplesmente uma medida de rendimento físico, quilos de milho por hectare. Ela tem muito mais do que isso.
porque à medida que a agricultura se moderniza, ela passa a utilizar um número crescente de insumos agroindustriais. Ela passa a utilizar de uma forma crescente a ciência, a tecnologia e o conhecimento. As instituições se tornam cada vez mais fundamentais. O funcionamento de uma prefeitura, na manutenção das suas estradas, do seu serviço de extensão, o sistema financeiro, né, a oferta de capital para funcionamento dessa atividade, todo esse conjunto de atores, agentes, firmas, produtores rurais modernizados, etc., eles se combinam para produzir um resultado, e esse resultado passa a ser chamado de produtividade total de fatores. Portanto, a PTF, ela indica, antes de mais nada, uma agricultura que passa por um processo de revolução produtiva, né, nos seus aspectos mais profundos e abrangentes.